Oi, estou de volta para mais um vídeo, começando dessa vez o volume 2, finalmente. Estamos em março de 1940. Para quem está chegando agora está chegando no canal por este vídeo, eu sou Raquel e estou lendo o livro Diário de Berlim, como um audiobook. E, e antes eu queria comentar com vocês que esse fim de semana eu assisti a minissérie Transatlântico, que está disponível na Netflix, e gostei muito, indico que você assista também. Ela se passa em Marseille, na França, na República de Vichy, porque a França nessa altura já está ocupada, a gente não chegou lá ainda no livro, né? Mas é no mesmo ano, vamos passar por esse período em breve. E, e mostra a história do Varian Fry, acho que é esse o nome, que ajudou um americano que ajudou a tirar judeus e antinazistas da Europa. Então é muito legal. E aí eu já descobri que há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, duas talvez, foi feito um filme também sobre ele, o original em inglês Varian's War, e em português O Herói Esquecido. Procurem e assistam. Esses filmes que mostram a vida normal num período de guerra são muito impactantes, né? Para além das batalhas, o que acontece no cotidiano das pessoas nos ajuda a ter uma dimensão do impacto da guerra. Vamos ler um pouquinho mais? Berlim, 3 de março de 1940. Wells partiu esta noite calado como um túmulo. Entretanto, o pessoal da Wilhelmstrasse não estava assim tão fechado. Deram-nos por lá um material de primeira ordem. Disseram-nos que Hitler tinha deixado perfeitamente claro a Wells o seguinte: 1. Que não existe nenhuma possibilidade para qualquer paz imediata, conseguida por meio de negociações. A guerra será levada até o fim e a Alemanha tem certeza da vitória. 2. Que deve ser dada à Alemanha absoluta liberdade naquilo que ela considera como sendo o seu Lebensraum, espaço vital, no Oriente Europeu. A Alemanha nunca consentirá na restauração da Tchecoslováquia, da Polônia ou da Áustria. 3. Uma condição essencial a qualquer paz deve ser o aniquilamento do controle dos mares exercido pela Grã-Bretanha, incluindo não somente o seu desarmamento naval, como também o abandono de suas grandes bases de Gibraltar, Malta e Singapura. Duvido muito de que essas condições tenham causado alguma impressão a Samuel Wells, que me pareceu suficientemente cético. De qualquer forma, a verdade é que, contrariamente ao que alguns esperavam, os alemães não ofereceram nenhuma proposta de paz, sedutora na aparência, embora inócua. Por outro lado, meus informantes revelam que, durante estes últimos dias, Hitler tem demonstrado uma atitude absolutamente confiante, acreditando que pode vencer a guerra ampla e rapidamente. Não deixou de causar-me espécie o verificar de que forma o povo alemão alimentou uma ingênua esperança de que a visita de Wells podia preparar o terreno para a paz. Vários alemães me procuraram hoje para saber se Wells tivera, entre aspas, alguma sorte. Berlim, 4 de março de 1940. Ontem à noite, e a pedido, irradiei uma crônica sobre a rotina habitualmente seguida para as irradiações feitas de Berlim em plena guerra. Antes, nunca me deram o trabalho de pensar nisso. Assim, aqui vão algumas notas sobre o assunto. A irradiação diária das 18h45, hora de Nova York, é feita em Berlim exatamente aos 45 minutos da madrugada. Se me fosse possível conseguir gasolina para o meu automóvel, poderia chegar ao estúdio em 12 minutos. Mas, nas condições do momento, preciso caminhar uns 10 minutos pela Wilhelmstrasse abaixo, imersa na escuridão do blackout, até a estação subterrânea do metrô.
É muito rara a noite em que não vou de encontro a um poste ou a um hidrante, ou uma escadaria, ou então que não me estendo a fio comprido sobre a neve. Uma vez chegado ao metrô, tenho uma viagem de meia hora até o lugar onde fica situada a Rundfunkhaus. Uma vez que metade do percurso é feito à flor da terra, segue-se que 15 minutos da viagem são feitas inteiramente às escuras. Meus bolsos estão sempre cheios de passes de toda a sorte. Se não encontro aquele de que necessito em certo momento, preciso esperar no vestíbulo e preencher um formulário adequado para que me seja permitido o ingresso à estação. Finalmente, depois de chegar, dirijo-me a um dos escritórios e ali redijo a minha reportagem. 2 portas adiante, posso ouvir o barulho que faz Lord How-How batendo a máquina com todo prazer, ou deblaterando com a sua voz anasalada contra esse plutocrata que se chama Chamberlain. Esse plutocrata que se chama Chamberlain, entre aspas. Preciso ter a reportagem pronta meia hora antes da irradiação para entregá-la aos sensores. Segue-se então outra meia hora de luta com eles. Se os cortes que fazem ao que escrevi são de natureza a deixar a reportagem ainda em condições de ser lida ao microfone, como acontece em geral, preciso sair voando pelos corredores da emissora, descer algumas escadas aos pulos até um pátio escuro e vazio, em cujo meio estão colocados vários degraus ocultos, uma vez que esse pátio é em vários níveis. Andando com o cuidado suficiente para não ir de encontro a diversas construções existentes no caminho, nem para cair sobre um monte de neve. Mas, durante esse percurso, tenho que passar pelo menos por 3 guardas da SS, de capacete de aço, que não posso divisar no meio da escuridão, convenientemente armados de fuzis automáticos e com instruções taxativas para atirar sobre todo aquele que não parar a sua ordem. Os 3 guardas devem fiscalizar o meu passe. Procuro por ele com os dedos gelados de frio e, quando tenho a sorte de encontrá-lo imediatamente, consigo chegar ao estúdio a tempo e com a respiração não muito opressa, embora nem sempre me encontre muito calmo. Se os sensores ou os guardas me atrasam, chego depois da hora, ofegante pela corrida, fatigado e colérico. E suponho que os ouvintes ficam imaginando por que motivo nós, os locutores, tantas vezes nos mostramos ofegantes durante as nossas transmissões. Interessante isso, né, de mostrar os bastidores para os ouvintes de então. Berlim, 8 de março de 40. Os círculos diplomáticos estão cheios de rumores sobre pretensas conversações de paz que se estão realizando em Estocolmo, destinadas a acabar com a guerra fino-russa. Um decreto publicado hoje ordena a todos aqueles indivíduos ou firmas comerciais que possuam quaisquer quantidades de metais ou ferro velho que os entreguem imediatamente ao Estado. A escassez de ferro pode fazer a Alemanha perder a guerra. Berlim, 10 de março de 40. A Alemanha comemora hoje o seu Memorial Day, dia dedicado a relembrar os que foram sacrificados nas outras guerras. Antigamente, no dia de hoje, os alemães cultuavam a memória dos 2 milhões de homens mortos entre 1914 e 1918. Hoje, os nazistas pedem ao povo que não pense em demasia nos mortos da Grande Guerra, concentrando seus pensamentos naqueles que já se sacrificaram na luta de agora, ou nos que ainda serão sacrificados. Como são perversos os homens! Um artigo publicado hoje na primeira página do Local Anzeiger diz o seguinte, abre aspas, o momento é impróprio para os sentimentalismos. Dia e noite, outros homens estão morrendo pela Alemanha, mas o destino de cada um não tem importância. Assim, não se deve perguntar por que motivo os homens estão se deixando matar. Fecha aspas. Aí é que está a coisa. Se os alemães tivessem feito essa pergunta,
a flor da sua juventude não seria sempre condenada ao morticínio dos campos de batalha. O general von Rundstedt, uma das principais figuras militares na conquista da Polônia, escreve o seguinte no Völkisch Beobachter, abre aspas, Memorial Day de 1940. É claro que pensamos comovidamente nos nossos mortos, mas sem lamentar a sua sorte. Fecha aspas. E esse mesmo jornal, de propriedade do próprio Führer, publica a seguinte manchete em vermelho, atravessando toda a primeira página. Avante, sobre os túmulos dos mortos. Hitler pronuncia hoje um discurso num dos pátios da Zeughaus, o Museu de Guerra. Ali, entre as peças do museu, as armas que os europeus têm usado para se matar mutuamente em todas as guerras. Foi que ele falou. A voz com que pronunciou as suas palavras vibrava de ódio, um ódio que ele devia reprimir no dia de hoje. Não sentirá este homem outra emoção? Prometeu ao povo que o fim da guerra atual daria à Alemanha o mais glorioso triunfo militar de toda a história. Hitler pensa apenas em armas. Compreenderá ele o papel da economia na guerra presente? Ribbentrop partiu para Roma a fim de certificar-se do que fará Mussolini quando tiver início a ofensiva alemã. Além disso, para avistar-se também com o Papa, fala-se de uma nova concordata. Monsenhor Cesare Orsenigo, o núncio papal, desde há muitas semanas que vem fazendo visitas discretas a Wilhelmstrasse. A Alemanha não observou a última concordata assinada com a Santa Sé, perseguindo a Igreja sempre que lhe aprouve. Provavelmente, porém, acabarão assinando outra. Isso poderá trazer algum prestígio para Hitler, tanto no interior do país como no estrangeiro. Todos os alemães com quem tenho falado se mostram receosos com o que pode acontecer ainda este mês. Berlim, 11 de março de 40. Conversei hoje com o general von Schell, o mago responsável pelo petróleo e pelos automóveis. O general alega dispor dos estoques de petróleo necessários para uma guerra de 10 anos. Declarou que as fábricas, sob o seu controle, produzem atualmente apenas 20 tipos de caminhões, em lugar dos 120 fabricados durante o ano passado. A partir do próximo dia 20 de abril, todos os jovens alemães, entre os 10 e os 18 anos, serão obrigados a se inscrever nas fileiras da juventude hitlerista. Aliás, embora a conscrição da juventude tenha sido estabelecida por uma lei publicada em 1936, somente agora vai entrar em execução. Os rapazes de 17 e 18 anos receberão uma instrução militar preliminar. Ficamos por aqui, com essa tristeza de crianças de 10 anos terem que se alistar, né? E a gente vê que nos filmes também que mostram o fim da guerra já em 45, tem um filme especial, eu acho que é A Queda, que a gente via como não havia mais homens adultos para estar na linha de frente, né? Então eram crianças, jovenzinhos. Ficamos por aqui por hoje. Espero que você tenha gostado, que coloque seus comentários. Se você se lembra de eu ter citado em algum momento o Frei, nos vídeos anteriores, porque ele era um jornalista americano que esteve em Berlim, pelas pesquisas que eu fiz, ele esteve em Berlim em 1935 e também em 38. Eu dei uma olhada aqui no livro, nos respectivos períodos, e não encontrei menção a ele. Mas era também um jornalista americano, os jornalistas estavam sempre juntos, né? Talvez tenha havido alguma referência a este homem, eu me refiro ao personagem principal do filme, da minissérie Transatlântico. Se você se lembrar, escreve aí, conta pra gente.
Até a próxima.